Abra sua Bíblia comigo. Aprite con me le vostre Bibbie. Romanos, capítulo de número 6. Lettera di Paolo ai Romani, capitolo 6. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Leggeremo dal versetto primo al quarto. A palavra nos diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Façamos a leitura em italiano. La lettura in italiano. Così dice il sacro testo. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Amém. Oremos ao Senhor. Preghiamo, fratelli. Ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Padre, nel nome del tuo Figlio amato Gesù, nós até esse momento temos cantado louvores, noi fino a questo momento abbiamo cantato delle lodi, nós ofertamos na Tua casa com alegria, abbiamo offertato nella tua casa con gioia. e nesse momento nós pedimos a Tua direção, Ed in questo momento chiediamo la tua direzione, para que a palavra de Deus possa tocar os corações affinché la tua parola possa toccare nei cuori e trazer a transformação que só Cristo pode e trazer. portarci la trasformazione che soltanto Cristo la può fare. Vem ficar conosco, eu te peço no nome de Jesus. Vieni a restare con noi, io ti chiedo nel nome di Gesù. Amém. Amen. Tome o seu assento, meus irmãos. Potete sedere, fratelli. Nós temos hoje uma noite em que muitos se questionam por que se batizar. Abbiamo oggi una serata nella quale tanti si chiedono, ma perché battezzarsi? Muitas pessoas não entendem o que significa o batismo. Tanti non capiscono cosa significa il battesimo. E uma verdade é que o batismo por si, ele não é a salvação. Ed è una verità che di per sé il battesimo non è la salvezza. Nós temos conhecimento de muitas pessoas Conosciamo tante persone que se batizaram che si sono battezzati e depois abandonaram a fé. e dopo hanno abbandonato la fede. Nós conhecemos, até mesmo na Bíblia, alguns que se batizaram Vediamo altresì sulla Bibbia di persone che si sono battezzati e, depois do seu batismo, abandonaram a fé. e dopo il battesimo hanno abbandonato la fede. Mas nós estamos nessa noite para reconhecer o que significa o batismo. Ma stasera siamo qua per riconoscere cos'è il battesimo. E o texto que nós lemos, ele diz que é uma porta que nos leva a uma vida diferente. Ed il testo che abbiamo letto dice che esso è una porta che ci porta verso una vita diversa. Existe uma pergunta de Paulo sobre a sua própria palavra. Esiste una domanda che fece Paolo riguardo alla sua propria parola. Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, Paolo disse che dove ha abbondato il peccato, superabundou a graça. la grazia ha sovrabbondato. Aonde tinha um pecado, Ove c'era un peccato, a graça veio em 1000%. la grazia è arrivata al 1000%. E alguns, olhando a fala de Paulo, acharam que poderiam viver no pecado. E alcuni guardando ritenendo questa dicitura di Paolo, ritenevano che potevano rimanere nel peccato. E Paulo faz uma pergunta sobre o que ele tinha dito. E Paolo allora propone una domanda riguardo a quello che aveva detto. Permaneceremos no pecado, Rimarremo dunque nel peccato para que a graça seja mais abundante? affinché sia ancora più abbondante la grazia? Se eu tinha um pecado e teve graça abundante,
Se avevo un solo peccato e ho ricevuto sovrabbondante grazia, Isso significa, se tiver mais pecado, vai ter mais graça? ciò significa che se ci sono più peccati ci sarà ancora di più grazia? E ele diz: de maneira nenhuma. E lui risponde, no di certo. Como posso eu Come posso io viver no pecado vivere nel peccato se eu morri para o pecado? se sono morto per il peccato? E esse é um texto que nos deve fazer refletir para quem vai se batizar, para quem já se batizou e para quem pensa em se batizar. Questo è un testo che deve far riflettere chi si battezzerà, chi si è già battezzato e chi pensa ancora in battezzarsi. O batismo não é um ritual, Il battesimo non è un semplice rituale, ele é uma declaração pública de um pacto que eu fiz com Deus. esso è una dichiarazione pubblica di un patto che ho fatto con Dio. Eu preciso entender que o batismo ele é parte do processo. Io devo capire che il battesimo è una parte del processo. Ele não é o fim, ele é o começo. Non è la fine, ma l'inizio. Ele é o começo de uma nova vida em Cristo. Esso è l'inizio di una nuova vita in Cristo. Nós precisamos nessa noite voltar a resgatar o entendimento do que é ser um cristão. Stasera dobbiamo riscattare la coscienza di cos'è essere un cristiano. Alguns pensam que ser um cristão Alcuni ritengono che essere un cristiano é ter algum tipo de vestimenta. è avere una specifica vestimenta, dei vestiti Alguns specifici. pensam que ser um cristão é participar de uma determinada denominação. Altri pensano che essere un cristiano lo è il partecipare di una denominazione. E tudo isso faz parte. E tutto questo fa parte, Mas a essência de ser um cristão ma l'essenza di essere un vero cristiano é você ter a sua vida como um modelo de um Cristo andando no meio da cidade. è avere nella tua vita un modello di un Cristo che cammina per tutta la città. Nós precisamos refletir Cristo no trabalho, Noi dobbiamo riflettere Cristo nel lavoro, na escola, nella scuola, no casamento, nel matrimonio, nas amizades. nelle amicizie. E muitas vezes estamos se esquecendo que isso é ser um cristão. E tante volte ci dimentichiamo che questo è l'essere un cristiano. E se acostumamos a ser um cristão aqui dentro. E prendiamo l'abitudine di essere un cristiano solo qua dentro. Acostumamos a ser um cristão que quando coloca, no caso dos homens, um terno e uma gravata, Prendiamo l'abitudine, ad esempio nel caso di un uomo, indossare giacca e cravatta. se sentimos melhores. Ci sentiamo migliori. Mas quando lemos a Bíblia, vemos que Jesus teve muitos problemas com quem usava terno e gravata. Ma quando leggiamo la Bibbia vediamo che Gesù ne ha avuto tanti problemi con coloro che indossavano giacca e cravatta. Sabemos que os fariseus não usavam ternos e gravatas, Sappiamo che i farisei non indossavano giacca e cravatta, mas eles tinham um apreço pela aparência exterior. ma avevano un apprezzo per la esteriore apparenza. E nós vivemos um tempo que muitos continuam tendo um apreço pela aparência exterior. E noi viviamo un tempo in cui tanti ritengono importante e hanno un apprezzo per l'apparenza esteriore. E alguns revoltados com essa hipocrisia, E altri che si ribellano contro questa ipocrisia eles decidiram abandonar toda a aparência exterior, hanno deciso di abbandonare tutta l'apparenza esteriore, que também é um erro, che è altrettanto uno sbaglio, porque a um servo de Deus convém ter moderação. perché ad un servitore di Dio conviene avere moderazione. A um servo de Deus é preciso conhecer o que podemos e o que não podemos. Ad un servitore di Dio conviene sapere quello che è lecito e illecito. E nessa noite estamos numa noite de batismo. E stasera abbiamo un culto di battesimo. Eu, como pastor, penso que não tem momento melhor para um pastor, Io come pastore ritengo che non c'è un momento migliore per un pastore, porque é o resultado da pregação do Evangelho. perché questo è il risultato della predicazione del Vangelo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. E quem crer e for batizado E chi crede ed è battezzato será salvo. sarà salvato. Nós temos trabalhado e orado para que possamos voltar a ser uma igreja cristã. Noi lavoriamo e preghiamo in modo di tornare ad essere una chiesa cristiana. Uma igreja cristã, ela tem um único modelo. Una chiesa cristiana ha un solo modo.
Uma igreja cristã não se decepciona porque o mundo está errando. Una chiesa cristiana non si delude perché il mondo sta sbagliando. Uma igreja cristã, ela não se afasta do princípio de Cristo, ainda que o mundo diga que eles não valem, que eles não são reais. Una chiesa cristiana non si allontana dai principi cristiani nonostante il mondo dica che non valgono più niente. Porque uma igreja cristã, Perché una chiesa cristiana, ela continua tendo Cristo como centro de toda a sua adoração. essa continua ad avere Cristo come il centro di tutta la sua adorazione. Então, nessa noite, nós estamos praticando um batismo que não é um banho, Dunque stasera stiamo praticando un battesimo che non è soltanto farsi un bagno. Você não pode considerar que o batismo é apenas um ritual para mostrar para alguém que agora eu aceitei Jesus. Tu non puoi ritenere che il battesimo è semplicemente un rituale nel quale tu fai vedere agli altri che tu hai accettato Gesù. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu a sua primeira carta, L'Apostolo Pietro, quando scrisse la sua prima lettera, no capítulo de número 3 nel capitolo di numero 3 e no versículo de número 21, e nel versetto 21, ele diz que também como uma verdadeira figura, façamos pausar? ok, lui scrisse che come quest'acqua era figura, Agora vos salva e ora vi salva o batismo, il battesimo, não do despojamento da imundície da carne, non lo spogliarsi delle mondizie della carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, ma dalla domanda di una buona coscienza verso Dio, pela ressurreição de Cristo Jesus. mediante la risurrezione di Cristo Gesù. Então o batismo é algo que começou dentro. Dunque il battesimo è una cosa che è incominciata dentro. O batismo não é chegar aqui e lavar o corpo, Il battesimo non è soltanto arrivare qua e lavarsi il corpo, mas o batismo é uma consciência davante a Deus, desculpa, diante de Deus, ma il battesimo è avere una nuova coscienza dinanzi a Dio, que você é realmente um pecador, che tu sei veramente un peccatore, que você realmente merecia a condenação, che tu in realtà te lo meritavi la condanna, mas que você reconhece em Cristo Jesus, ma che ora riconosci in Cristo Gesù, o Salvador, il Salvatore, aquele que te perdoa os pecados, colui che ti perdona i tuoi peccati, e essa consciência para com e Deus questa coscienza verso di Dio te faz tomar uma decisão. ci fa prendere la decisione. Eu quero declarar ao mundo que eu aceitei a Jesus. Voglio dichiarare al mondo che ho Eu accettato quero Gesù. fazer de tudo para que as pessoas entendam que eu aceitei Jesus. Voglio fare il possibile per far capire alla gente che io ho accettato Gesù. Então o batismo, ele é algo que começou dentro. Dunque il battesimo è una cosa che è incominciata dentro. O batismo não pode ser somente um ritual onde nós se vestimos com uma certa vestimenta, Il battesimo non è un rituale dove indossiamo una determinata vestimenta, onde nós recebemos um certificado confirmando o batismo, dove riceviamo un certificato che attesta che ci siamo battezzati, mas o batismo ele é apenas uma confirmação ma è soltanto una confermazione de algo que já aconteceu dentro de di mim. una cosa che è già successa dentro di me. Jesus, quando começa a pregar o evangelho, Gesù quando incominciò a predicare il Vangelo, João, quando começa a pregar o e evangelho, altrettanto Giovanni quando incominciò, os discípulos, quando começam a pregar o evangelho, ed anche i discepoli, era diferente dos dias atuais. erano diversi dei nostri giorni. Hoje as pessoas querem ouvir uma frase: Oggi la gente vuole ascoltare una frase: Deus te ama, Dio ti ama, Deus te ama. Dio ti ama. Mas o evangelho não começou com essa pregação. Ma il Vangelo, la predicazione del Vangelo non incominciò così. João é escolhido desde o ventre da sua mãe. Giovanni fu scelto sin dal grembo materno, Foi cheio do Espírito Santo. fu ripieno dello Spirito Santo, E quando ele começou a pregar, e quando incominciò a predicare, da sua boca saía as palavras: dalla sua bocca uscivano le parole: arrependei-vos. ravvedetevi. João Batista, por pregar a verdade, é morto. Giovanni Battista, pur di predicare la verità, fu ucciso. Então a Bíblia diz que começou Jesus a pregar. Dunque dice la Bibbia che incominciò Gesù a predicare. E na primeira pregação de Jesus, E nella prima predicazione di Gesù, ele iniciou dizendo: lui incominciò dicendo: arrependei-vos, ravvedetevi, porque é chegado o reino de Deus. perché è giunto il regno dei cieli. Jesus
cumpre o seu ministério, Gesù ha compiuto il suo ministero. Jesus é crucificado, Gesù fu crocificato, ressuscita, fu risorto é elevado aos céus. e fu portato in cielo. Os discípulos passam um período de I oração discepoli si sono messi in preghiera per un periodo e recebem o batismo com o Espírito Santo. e hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. E depois de receber o batismo, eles vão pregar o Evangelho. E subito dopo si misero a predicare il Vangelo. 3.000 almas aceitam a Jesus. 3.000 anime hanno accettato Gesù E é feita uma pergunta para os discípulos: e hanno fatto una domanda ai discepoli. o que nós temos que fazer? Che cosa dobbiamo fare? E eles dizem: E hanno risposto: arrependei-vos. ravvedetevi. A igreja tem que voltar a ser um lugar de arrependimento. La Chiesa deve tornare ad essere un posto di ravvedimento, Porque o arrependimento te faz uma ligação não com o pastor da igreja. perché il ravvedimento crea un legame non col pastore della Chiesa. O arrependimento não cria somente uma comunhão entre pessoas, Il ravvedimento non crea soltanto una comunione tra persone, mas o arrependimento te faz ter comunhão com o Criador dos céus e da terra. ma il ravvedimento ti fa avere comunione col creatore del cielo e della terra. E essa comunhão, ela te faz ter paz no meio da guerra. E questa comunione ti porta pace in mezzo alla guerra. Esta comunhão te faz ter esperança no meio do caos. Questa comunione ti fa avere speranza in mezzo al caos. Essa comunhão faz com que você entenda Questa comunione ti fa capire que há algo melhor nos esperando no amanhã. che c'è qualcosa di meglio che ci aspetta domani. Então, nessa noite, você que está aqui, Dunque stasera tu che ci sei, existe um texto que pode te dar uma direção. esiste un testo che ti può dare una direzione. Você que talvez veio assistir ao Tu batismo, che forse sei venuto solo per guardare il battesimo em consideração a quem vai se batizar. e perché hai riguardo per qualcuno che si battezza. Deus preparou uma palavra para você. Dio ha preparato una parola per te. Deus preparou uma palavra para te dizer que você também é alvo desse amor de Deus. Dio ha preparato questa parola per dirti che anche te sei un bersaglio di questo E amore para você também existe um convite. e che altrettanto per te c'è un invito. Arrependei-vos. Ravvedetevi, Arrependei-vos. ravvedetevi, Arrependei-vos. ravvedetevi. Porque Ele é grande e misericordioso para perdoar todos os nossos pecados. Perché Lui è grande e misericordioso per perdonare tutti i nostri peccati. Existe um texto que é conhecido de todos. Esiste un testo conosciuto da tutti. Romanos capítulo 12, o verso 2. Romani 12:2, Onde o apóstolo Paulo diz: ove dice l'Apostolo Paolo: não se conformeis com este mundo. non conformatevi a questo mondo. Não se amodem a este mundo. Non prendete la forma di questo mondo, Mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, para que vocês possam experimentar affinché possiate conoscere. Diz conoscere in italiano? In portoghese dice una parola più sperimentare. Affinché potete assaggiare, Assaggiare. sperimentare per esperienza. E questo, scusi, voltamos. E isso me faz muito feliz, E questo mi fa molto felice, porque quando eu tomo uma decisão perché quando prendo una decisione de não ser conformado, di non conformarmi, de não ser alinhado com o mundo, di non essere allineato col mondo, acontece algo que só quem decide não se conformar pode viver. accade una cosa che soltanto coloro che decidono non conformarsi può sperimentare. Muitos são membros de igreja, Tanti sono membri di chiesa, muitos são pastores, tanti sono addirittura muitos pastori, são obreiros, tanti operai, mas muitos não experimentaram a vontade de ma Deus. tanti ancora non hanno sperimentata questa volontà di Dio. E quando a Bíblia diz que se eu não me conformo, Quando la Bibbia dice che se io non mi conformo, eu experimento, io sperimento, significa isso daqui. significa questo. La traduzione deve andare. Sto bevendo in italiano però. Eu estou bebendo algo em português, ele bebendo em italiano. A pergunta para os irmãos: Vi porgo una domanda. a água está fresca? A água está quente? A água está doce ou a água está salgada? L'acqua che abbiamo bevuto sta fresca, calda, dolce o salata? Vocês serão incapazes de responder, Siete incapaci di risponderlo, mesmo vendo eu beber. anche se mi avete visto bere.
Não sei se você está entendendo isso. Non so se hai già capito. Vai ser impossível entender e sentir a presença de Deus Sarà impossibile capire e sentire la presenza di se Dio você não decidir abandonar o mundo. se tu non decidi di abbandonare il mondo, Se você não decide ser um exemplo de Cristo nessa se terra. tu non prendi la decisione di essere un esempio di Cristo nella terra. E o batismo não é somente um banho que vocês farão, Ed il battesimo non è soltanto un bagno che farete, mas é realmente expressar e dizer: tem algo melhor para nós. ma è il dire c'è qualcosa di meglio per Tem noi. um Cristo que morreu por mim. C'è un Cristo che morì per me. Eu cometi muitos Io pecados. ne ho fatto di peccati. Eu errei Ho seriamente. sbagliato in modo grave. Mas Ele me amou. Ma lui mi ha amato. Ele me perdoou. Lui mi ha perdonato. Eu antes não dormia. Prima io non dormivo. Agora eu durmo. Ora dormo tranquillo. Antes eu não tinha família. Prima non avevo una famiglia. Agora eu tenho. Ora ce l'ho. Antes eu passava as noites em boates gastando dinheiro à toa. Prima spendevo le note nelle discoteche e spendendo i soldi. Hoje eu passo a noite com minha família, ao braço da minha mulher, dos meus pais. Oggi passo la notte con la mia famiglia, con mia moglie o con i miei genitori. Você vai entender isso somente quando você não se conformar. Lo capirai soltanto quando non ti conformerai più con questo mondo. É preciso hoje entender que para viver essa realidade, C'è bisogno di capire oggi che per vivere questa realtà só existe uma forma. esiste soltanto un modo. Jesus vai deixar claro dizendo, E Gesù ce l'ha lasciato chiaro João 14, 6. in Giovanni 14,6. Eu sou Io sono o caminho, la via, eu sou a verdade io sono la verità e eu sou a vida. ed io sono la vita. Ninguém Nessuno pode ir à presença de Deus può venire alla presenza di Dio se não for por mim. se non passa per me. Você não pode pensar que o pastor te leva até a presença de Deus. Non puoi pensare che il pastore ti porta alla presenza di Dio. O pastor te apresenta Il Jesus, pastore ti presenta Gesù, te explica o que é ti Jesus, spiega chi è questo mas é Gesù, só Jesus ma soltanto questo que te Gesù faz chegar na presença que nada pode te entristecer. ti fa giungere alla presenza nella quale niente ti può far avere tristezza. É a presença de E Deus. questa è la presenza di Dio. Foi dito que para poder se batizar é preciso crer. Ci è stato detto che per battezzarsi c'è bisogno di prima crederci. É por isso que nós não praticamos o batismo de E criança. per quello non battezziamo i bambini. Poderia até fazer um exemplo. Potremmo anche fare un esempio. Deixa eu ver se temos aqui uma criança. Aproveitando que nós somos a igreja AD Mariana, Approfittiamo che siamo la chiesa di Mariana. por favor, me traga a Mariana Abner. Per favore Abner, portaci Mariana. E eu vou explicar para você por que não fazemos o batismo de criança. E vi spiegherò perché non battezziamo i bambini. A Bíblia diz que é preciso ouvir, crer e se arrepender. La Bibbia dice che c'è bisogno di ascoltare, crederci e ravvedersi. Aqui está Mariana. Ecco Mariana. E eu vou pregar para ela o evangelho. E io predicherò il Vangelo a lei. Ela só pode ser batizada E lei può essere battezzata soltanto se ela crer. se lei ci crede. E se depois de crer ela se arrepender dos seus pecados. E se dopo che crede si ravvede dai suoi peccati. Se ela se arrepender e confessar com a sua boca, Se lei si ravvede e confessa con la sua bocca, ela pode ser batizada. lei può essere battezzata. Será que eu terei sucesso? Avrò successo? Esito positivo? Batismo é arrependimento de pecado. Battesimo è ravvedimento dai peccati. Uma criança não tem pecado. Una bambina così non ha dei peccati. Ela chorou, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Mariana. Então, entenda que o batismo, Dunque capisca che il battesimo ele só pode ser feito può essere effettuato quando a pessoa tem capacidade de ouvir, quando la persona ha la capacità di ascoltare, tem a capacidade de crer ha la capacità di crederci e a capacidade de decidir. e la capacità di decidere. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Tutti coloro che credono e saranno battezzati saranno salvati. Então não tem como batizar uma criança. Dunque non c'è modo di battezzare un bambino. Fazemos, como os irmãos estão vendo, por imersão. Facciamo come lo vedete, come lo vedrete, anzi, per A immersione. palavra grega baptismo
La parola greca per battesimo ela significa imergir até cobrir. significa immergere fino a coprirlo. Era uma palavra usada muito no segmento de tingimento de tecido. Era una parola molto usata nell'antichità per coloro che tingevano i tessuti. Quando eles tinham que tingir uma peça, Quando dovevano tingere un vestito, eles tinham que mergulhar ela dovevano immergere até encobrir, fino a coprirla. dizendo que eles tinham que batizar. E dicevano che stavano battezzando E isso quel quando pezzo. nós trazemos para o batismo. E questo quando portiamo a noi per il battesimo. É que quando nós imergimos a pessoa, È che quando immergiamo la persona, ela é coberta pela graça, misericórdia e poder de Jesus. questa persona è coperta dalla grazia e della potenza di Gesù. É por essa razão que nós fazemos o batismo. È per questo motivo che facciamo il battesimo. Porque o próprio Jesus, Perché Gesù stesso ele se batiza com 30 anos. si è battezzato con 30 anni Ele é batizado no rio. e fu battezzato in un fiume. E nós seguimos o exemplo de E Jesus, noi seguiamo il suo esempio, que é aquele que deixou um exemplo dizendo a João Batista: che è colui che ha lasciato un esempio dicendo a Giovanni il Battista: eu preciso cumprir toda a justiça. ho bisogno di compiere tutta la giustizia. Porque João não queria batizar Jesus. Perché Giovanni non ci voleva battezzarlo. João dizia: eu que preciso ser batizado por ti. Giovanni diceva: sono io che devo essere battezzato da te. Mas ele vai dizer para João: E lui rispose a Giovanni: eu vou deixar o exemplo. io devo lasciare E l'esempio. hoje nós seguimos o exemplo do Cristo vivo. Ed oggi seguiamo l'esempio del Cristo vivo. E uma coisa que eu quero que vocês entendam e reflitam nessa noite. Ed una cosa che voglio farvi riflettere stasera. Quando Jesus é assunto aos céus, Quando Gesù fu assunto ai cieli, ele não deixou uma ordem dizendo para os discípulos: lui non ha lasciato un ordine espresso ai discepoli. vocês vão ter que sair por aí dizendo que são cristãos. Voi Dica dovete uscire dicendo che siete cristiani. Jesus não disse isso. Gesù non ha detto questa cosa. Jesus disse: vocês farão o que eu fiz. Gesù disse: dovete fare quel che ho fatto io per prima. E a Bíblia diz que eles vão para Antioquia. E la Bibbia dice che vanno ad Antiochia. Atos capítulo 11. Atti capitolo 11. E ali durante um ano, E lì, nel trascorrere di un anno, porque você só conhece as pessoas vivendo com elas. perché tu conosci una persona soltanto quando ci vivi con quella Você não persona. pode me conhecer sem me viver comigo. Non puoi conoscermi se non hai vissuto con Você me. pode criar uma impressão, Puoi crearti un'impressione, mas o dia a dia ma il quotidiano vai te mostrar se o que eu falo é verdade ou ti não. mostrerà se quel che dico è vero o meno. Só você vivendo para você entender se é real aquela pessoa ou não. Soltanto convivendo capirai se quella persona è in realtà quel che appare o meno. E os discípulos estão em Antioquia pregando e ensinando o Ed evangelho. i discepoli stanno in Antiochia predicando ed insegnando il Vangelo. Isso significa, Ciò significa, eles estão tomando café junto. stanno facendo colazione insieme, Eles estão almoçando juntos. stanno facendo pranzo insieme, Eles estão se divertindo juntos. fanno che divertirsi insieme. As pessoas olhando aquilo E la gente che li guardava tiveram uma ideia. hanno avuto un'idea. Eles se parecem com Jesus Cristo. Ma non è che si assomigliano con Gesù Cristo? Eles falam como Jesus Cristo. Parlano come Gesù Cristo, Eles oram como Jesus Cristo. pregano come Gesù Cristo, Eles amam como Jesus Cristo. amano come Gesù Eles Cristo ensinam como Jesus ed Cristo. insegnano come Gesù Cristo. E aí disseram que ele é Christos, E allora hanno detto che erano Christos, pequeno Cristo. piccoli Cristi. Cada um de nós Ognuno di noi somos uma partícula de Jesus, siamo una particella di andando Gesù, por essa cidade. girando per questa città. Quem nunca entrou dentro dessa igreja, Chi non è mai entrato dentro questa quando chiesa, conhece eu e você, quando conosce a me e a te, vai dizer: eu conheci Cristo. dirà: ho conosciuto Cristo. Porque ser cristão Perché essere cristiano é viver uma vida imitando o nosso Senhor. è vivere una vita imitando il nostro Signore. A pergunta é: estamos imitando Ele? E la domanda è: lo stiamo imitando o no? Como somos como amigo? Come siamo noi come amici? Como somos como marido ou como esposa? Come siamo noi come mariti e come moglie? Como somos na relação familiar? Come siamo noi nei nostri rapporti familiari? Como somos trabalhadores? Come siamo come lavoratori? Como somos patrões? Come siamo come titolari di aziende?
Qual é o nosso comportamento? Qual è il nostro atteggiamento? E Paulo diz que nós devemos agora viver em novidade de vida. Paolo scrisse che noi dobbiamo d'ora in poi vivere in novità di vita. Isso significa que antes eu era mentiroso. Ciò significa che prima ero un bugiardo, Agora eu não minto mais. ora non racconto più bugie. Antes eu era alguém sem direção. Prima ero uno senza direzione, Mas agora eu tenho direção. ma ora ho la direzione. Isso quer dizer que antes eu não servia para nada. Questo vuol dire che prima non servivo a nulla, Mas agora eu sirvo para tudo. ma ora servo per tutto. E vocês vão ser batizados. E voi che sarete battezzati, E quando saírem dessas quando águas, uscirete di queste acque, o passado ficou para il trás. passato è rimasto dietro. O que tinha de pecado ficou para trás. Quel che c'era di peccato è rimasto O que dietro. tinha de acusação ficou para trás. Le accusazioni sono O rimaste que tinha de dietro. vício ficou para I trás. vizi sono altrettanto rimasti indietro. E peço a Deus E chiedo a Dio que, ao mesmo tempo que se batizam com água, che allo stesso tempo in cui sarete battezzati con sejam l'acqua, batizados com o Espírito che Santo. siete anche battezzati con Sejam lo Spirito cheios do Santo, poder do che Espírito siete Santo. ripieni dallo Spirito Santo, Que aquilo que faz eu e você ter força para continuar. che è quello che ci dà forze per andare avanti ancora. É preciso hoje, irmãos, crer o que vai acontecer aqui. Oggi abbiamo bisogno di crederci, fratelli, in quel che accadrà oggi. Nós estamos cumprindo uma ordem não humana, mas do próprio Deus. Stiamo compiendo un ordine non umano, ma dal Dio stesso. E eu queria que você nessa noite E vorrei che tu stasera abrisse o seu coração aprissi il tuo cuore e pudesse pensar: e ti mettessi a pensare: o que eu vou fazer com essas palavras que eu estou ouvindo? che ci farò di queste parole udite? O que eu farei depois desse batismo? Che ci farò dopo questo battesimo? Pode ser que você está aqui e você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Può darsi che tu che ci sei non hai mai accettato Gesù come il tuo Signore e Salvatore. Pode ser que você está aqui e por um tempo você até veio, Può darsi che tu che sei qua per un po' di tempo hai frequentato la Chiesa, mas alguma coisa te fez andar para outros caminhos. ma qualcosa ti ha fatto camminare per altre strade. E eu quero deixar um registro aqui. E voglio lasciare un registro qua. Jesus não é um homem. Gesù non è un uomo, Jesus não é um pastor. Gesù non è un pastore, Jesus não é uma denominação. Gesù non è una denominazione, Jesus é perfeito. Gesù è perfetto, Jesus é santo. Gesù è santo, Jesus é eterno. Gesù è eterno. E ele morreu para perdoar pecado. E lui morì per E perdonare ele i morreu peccati. para trazer esperança. Lui morì per portarci speranza. E nós estamos numa noite de esperança. E noi siamo in una serata di speranza. Irmãos que estão aqui não tinham esperança em algumas áreas da sua vida. I fratelli che stanno qua non avevano speranza in alcune aree delle loro vite, Mas ao conhecer Jesus, ma nel conoscere Gesù as coisas mudaram. le cose sono cambiate. E nós vamos fazer um batismo em nome de Jesus. E faremo un battesimo nel nome di Gesù. Quero convidar você a ficar em pé.